Olá, estudante. Bom, eu sou a professora Ana Calaça Elbanati e esse vídeo é uma complementação do estudo que vai ser realizado, né, na nossa aula ao vivo. Dentro da nossa disciplina de arte na educação infantil, há um conteúdo que trabalha a questão da leitura de imagem e que apresenta especificamente uma estratégia que se chama Image Watching. Nós já estudamos, então, essa estratégia, né, entre os nossos assuntos, mas ela vai ser a estratégia que nós usaremos hoje na nossa aula ao vivo para fazer uma vivência de uma sequência didática, aonde o image watching será a base, né, a estratégia para o acompanhamento da imagem. Como durante a aula ao vivo o nosso tempo é mais curto, né, e eu não vou poder trabalhar muito aí uma questão mais teórica, uma explicação muito do método, né, da estratégia, eu optei por gravar esse vídeo à parte e disponibilizar para vocês, tá? Então é um vídeo mais recente, o vídeo que acompanha, né, a videoaula que acompanha a nossa disciplina, eu gravei já há algum tempo, então agora eu vou atualizar também aí esse nosso conteúdo, né? Então eu vou fazer aqui a divisão da tela com o nosso tema, vocês estão vendo aqui. Então a nossa disciplina é arte na educação, mais especificamente voltado para a educação infantil. E falando um pouquinho, né, sobre a questão da leitura de imagem. Então a gente tem conversado bastante dentro da disciplina que há muitas maneiras de se fazer a leitura de imagem, dependendo da escolha, dos objetivos, do tipo de imagem, do trabalho que o professor quer realizar. Quer dizer, as estratégias de leitura, elas não são uma camisa de força, né, onde o professor tem que se enquadrar. Na verdade, é exatamente o contrário, né? As estratégias estão disponíveis para que o professor faça adaptações, inclusive lançando mão, não é, de esquemas que fazem parte de diferentes estratégias e colocando também as suas vivências, a sua criatividade, para que a leitura ela esteja adaptada, não é, àquela turma com a qual o processo vai ser vivenciado. Mas o image watching ele tem algumas vantagens, especialmente no nosso caso, que é um curso de pedagogia, né. Por quê? Porque a maioria dos alunos de um curso de pedagogia não tem uma vivência em arte, né, não tem uma, uma pré-formação cultural especificamente voltada para a arte, seja para artes visuais, seja para outras formas de expressão. Então, eu tenho um público que a gente fala, né, mais heterogêneo, aonde as vivências individuais no campo da arte, elas são bem diferentes, né. Então, por que é que o image watching se adapta bem ao nosso trabalho? Porque ele foi criado numa condição semelhante, né. Então, para a gente conhecer um pouquinho sobre ele, eu vou trazer a referência da professora Cristina Risse, que escreveu um texto bem interessante, explicando um pouco sobre essa estratégia, e a própria professora Nambi Barbosa, né, que é uma referência bastante fundamental do nosso trabalho, de arte na educação, ela também tem um capítulo, né, no Arte e Educação, Leituras no Subsolo, em que ela apresenta essa metodologia. Bom, então vamos lá, né, o sistema de crítica artística, que é chamado Image Watching, ele foi criado, né, pelo Robert William Ott, ele criou nos anos de 1980, e na época ele era professor do Departamento de Arte e Educação da Penn State University, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E qual era a situação dele, né? Então ele tinha uma turma onde ele trabalhava com estágio, né, com prática de estágio, e fazia uma relação, né, entre os museus, a arte e o ensino. Então ele recebia alunos de diferentes cursos, né, de formação, na maioria de formação de professores, que se interessavam em conhecer mais a respeito de arte. Mas ele, enquanto professor, não tinha, né, muito conhecimento sobre o que cada um desses alunos sabe, né. Então, nesse sentido, ele cria realmente uma metodologia, né, que vai se basear em categorias, né, que nós vamos conhecer cada uma delas aqui,
essas categorias, não é, elas são, demarcadas, né, por uma nomenclatura no gerúndio, inclusive, que é bem interessante, apesar da gente no Brasil, né, ter muitas críticas ao uso do gerúndio, a gente vê muito esse tipo de crítica, mas aqui, ele demarca que essas categorias, na verdade, devem ser pensadas como ações, quer dizer, elas estão em ação. Por isso, esse uso do gerúndio. Além disso, eu vou começar então explicando, o porquê de categorias, né. Então, as categorias, uma sequência, né, de momentos que vão trabalhando as relações que estão envolvidas dentro da leitura, permitiram então que, mesmo os estudantes sendo oriundos, não é, de formações bem diferentes, ao final, não é, desse processo, todos conseguissem fazer uma leitura completa de uma obra. Aí, alguma desvantagem, né, vocês podem estar pensando: "A professora está tentando chamar a atenção das vantagens, por quê?", né. Há uma desvantagem? A gente pode, né, pensar que aquele comentário ou a vivência da turma, não é, aquilo que a turma trouxer no momento da, prática, talvez não interfira tanto dentro dessa leitura, não componha tanto como poderia num outro método, como vai indicar, por exemplo, o Michael Parsons, que vai partir daquilo que o grupo que vai fazer a leitura já sabe ou reconhece na imagem, tá. Então, é um método que trabalha por etapas, não é, que vão se sucedendo no tempo, uma na sequência da outra. Então, há uma primeira, uma segunda, uma terceira etapa. Não é uma camisa de força, como nós conversamos, não leva em consideração tanto aquilo que o grupo já reconhece, né, da imagem, mas tem como uma das vantagens a garantia de, independente do grupo ter uma vivência maior, né, ter um conhecimento maior de arte ou não, todos conseguem fazer, né, a leitura. E por que que eu entendo que ele é adequado para nós, não é? Porque no curso de pedagogia, o professor tem de conhecer um pouco, não é, de todas as áreas do conhecimento, porque ele é um professor generalista, não é, que permanece com as crianças na educação básica, desde a educação infantil até a primeira etapa do ensino fundamental. E é esse professor que tem essa formação generalista que também vai fazer esse trabalho. Então, às vezes, o professor que é um professor generalista, ele não se sente seguro para fazer uma leitura de uma obra de arte, justamente por não conhecer mais, por não conhecer em profundidade, não é, de questões mais específicas da história da arte, da crítica da arte, da estética, e acaba se afastando desse processo. Então, o que eu quero mostrar, não é, na minha escolha de trabalho, no momento que a gente vai fazer aula ao vivo, é que há estratégias, como é o caso do Image Watching, que mesmo um professor generalista pode lançar mão, para que ele gradativamente vá ganhando mais segurança, né, vai se sentindo mais próximo desse processo da leitura de imagem, até que ele comece a enveredar, quem sabe aí, não é, também pela história da arte, pela estética, né, pela cultura visual, que são áreas que dependem mais de um conhecimento. Claro que a gente pode pensar nesse momento, né, puxa, mas mesmo seguindo a estratégia, um professor que tem uma formação específica de arte, ele vai direcionar essa estratégia para outras questões, ele vai ter um outro olhar, né? Enquanto que o professor generalista talvez consiga fazer outras associações, outras relações de pesquisa. É isso mesmo, né? Apesar de nós seguirmos uma metodologia, né, sequencial, que vai apresentando categorias uma a uma, isso não significa que toda leitura feita a partir dessa categoria vai ter o mesmo fim, vai chegar, né, aos mesmos significados, nem vai levar às mesmas leituras, às mesmas formações de sentidos para uma determinada imagem ou para uma determinada obra de arte. Porque a gente vai perceber, à medida que a gente trabalhar, né, com esse processo, que
tudo que a gente traz do nosso olhar, das referências que a gente consegue perceber, de referências que as pessoas podem trazer também, à medida que a gente vai, né, lançando mão do diálogo, não é? Porque o tempo todo a leitura é um processo de diálogo, é um processo de questionamento, tudo isso vai alterar o resultado final. Então, mesmo, né, vou enfatizar bastante isso, mesmo o image watching sendo, né, uma estratégia baseada em categorias, tá? O resultado final não está pré-determinado. Ele está ligado a todo o processo, né, a todo o encadeamento, ao olhar, às experiências, às reflexões que puderem ser vivenciadas. Bom, mas vamos conhecer um pouquinho as categorias, né? Então, num primeiro momento, ele fala na questão do aquecimento ou sensibilização, né? Então, o que seria isso? Seria aquele momento em que o professor já é consciente do trabalho que ele quer fazer, já escolheu que objetivos ele quer alcançar com esse trabalho de leitura, que imagem ou que obra ele quer mostrar, por quê, não é? Que relações ele quer estabelecer, ele pensa como é que o grupo, não é? Como que eu vou trabalhar, pode já iniciar um processo de reflexão ou de sensibilização mesmo, né, sensorial, de começar a ficar, não é, mais desperto ou instigado para esse tema. Então, no nosso caso, eu mandei para vocês, né, ao longo aí dos últimos 4 dias, eu mandei vídeos, eu mandei algumas perguntas, eu mandei vídeos, alguns mais informativos, outros que instigavam mais relações, né, visuais e auditivas a respeito da imagem, mas imagine que se eu estivesse em sala de aula na educação básica, eu poderia fazer essa sensibilização através de jogos, através da leitura de um livro que lança para uma temática que tem a ver com o que depois eu vou fazer análise. Eu poderia fazer uma visita em volta da escola, no bairro, por exemplo, para observar alguma coisa que depois eu quero chamar a atenção na imagem. Eu posso trazer uma pessoa na escola para, de repente, apresentar uma música, ter uma conversa. Quer dizer, eu posso criar, está absolutamente aberto, né, o rol de tipos de atividades que eu posso pensar para criar essa sensibilização. O importante é compreender que o trabalho inicia fazendo com que os jovens, as crianças, ou no nosso caso, os adultos que vão estar envolvidos aqui, despertem para o tema. Para que quando a gente realmente, né, inicie a leitura da imagem propriamente dita, eu já tenho uma condição onde a minha percepção já está mobilizada, né? Todo o meu aparato perceptivo, ele já está iniciando um processo de reconhecimento, de associação, de interpretação, de percepção de conceitos e assim por diante, tá? Bom, feita então essa sensibilização e pensar que isso dentro de uma sequência didática, na educação básica, etc., a gente pode ter 1 dia, 2 dias, uma semana, isso pode ser feito numa semana, deu um espaçamento, na semana seguinte é que eu vou começar essa leitura, tudo depende do tempo que o professor tem, se isso está dentro de um projeto, não é? Se isso está dentro de uma outra relação aí de organização do tempo, né, didático. Então, pensar que eu vou tentar colocar, né, o que é e como isso pode ser adaptado. E depois, na nossa aula ao vivo, vou fazer isso também. Bom, qual é a etapa seguinte, né? A etapa seguinte já acontece na presença da imagem que eu quero ler, né? E aí é um processo, né? O termo é descrevendo, quer dizer, é um processo de olhar e dizer o que eu vejo na imagem. Mas, parece tão fácil, né, parece, assim, ultra simples, mas não é, porque em geral nós temos como hábito, à medida que a gente está descrevendo, a gente já vai dando juízos de valor, se é bonito, se é feio, se gosta, se não gosta, se está bem feito, se não está bem feito. E nessa etapa, o ideal é não fazer ainda esse juízo de valor, ou essa análise, se a gente quiser, né, caracterizar esse processo de dizer como a forma está representada, se as cores são primárias, secundárias, complementares, etc.
num momento de descrição, é um momento de olhar e tentar fazer com que o olhar se coloque sobre a imagem atentamente, percebendo tudo que está sendo apresentado ali. Então, se tem figura, se não tem figura, quais são as cores, aonde elas estão, que elementos. Então, se eu tenho figuras, essas figuras estão organizadas em que lugares dessa imagem? Eu tenho um ambiente ou um cenário onde essas figuras estão, como é esse ambiente, como é esse cenário? Se eu não tenho, né? E se ela é abstrata, que cores são essas? Que formas são essas? Como elas estão dispostas? São formas geométricas? São formas livres? Se são formas geométricas, quais são, né, de que tipo e assim por diante. Então, é um momento em que eu olho a imagem e tento, né, segurar aquela vontade que a gente tem de já ir analisando, mas vou tentando fazer com que o meu olhar vá percorrendo, né, toda a imagem e despertando para todos os detalhes que provavelmente passariam desapercebidos se nós olhássemos a imagem rapidamente, passando por ela, né, numa situação eventual. Bom, feito isso, né, feito esse momento de reconhecimento, aí sim, né, a etapa seguinte, analisando, né. Essa questão de trabalhar o tempo, do verbal no gerúndio, né, também indicando a ação e indicando que a passagem, muitas vezes, de uma categoria para outra, a linha que divide efetivamente, ela às vezes é difícil de ser traçada, né, porque tem momentos que a gente não consegue mesmo, você já está descrevendo e já está fazendo algum tipo de análise, tá. E tudo bem, isso não é um erro, tá, é só para a gente perceber, para a gente se sensibilizar, não é, ficar atento enquanto professores que precisam estar conscientes do processo, não é, de mediação com a imagem, de perceber estes momentos em que a gente está avançando para uma análise e o momento que a gente está realmente fazendo uma descrição. Então, o que que eu vou analisar, não é? E aí é o momento que eu acho que, para quem não é especificamente da área de artes visuais, às vezes fica mais difícil, porque a gente vai analisar o que a gente chama de sintaxe da linguagem visual, que são os elementos que compõem, né, a linguagem visual, dos mais simples, ponto, linha, plano, luz, cor, composição, não é? Se tem relações de proporção, de que tipo são, se tem relações de profundidade, como elas são construídas, e assim por diante, né. Então, essa análise é uma análise que depende de um repertório. E muitas vezes o professor, que é um professor generalista, não se sente tão à vontade. Então, na nossa aula ao vivo, eu vou fazer uma análise já puxando também para questões de interdisciplinaridade, aonde o professor que está na educação infantil ou no ensino fundamental, ele pode fazer essa análise buscando elementos básicos, né, da questão visual, como cor, se é cor primária, cor complementar, essas cores aludem a que repertório e assim por diante, mas eu vou tentar mostrar também como essa análise pode me levar a ver, na imagem ou numa obra ou num conjunto de imagens de um artista, um, momento que oportuniza a interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento, aonde eu consigo então, fazer com que a criança vivencie, né, uma prática muito mais integrada, em que o conhecimento não está compartimentado em áreas, mas ele está, ligado como que em rede, né, que é uma palavra mais moderna, mas teia, né, é uma palavra que eu até gosto mais, porque, é o professor, enquanto agente mediador, que vai puxando os fios dessa teia, não é, e carregando junto com essa sua ação, todo um repertório de aprendizagens que podem acontecer, né. E aí tem uma coisa bem interessante, pessoal, na sequência da análise vem a interpretação, né, então a categoria ela se chama interpretando, tá. Bom, interpretando, né, você vai dizer o que você entende que essa imagem significa, o que ela apresenta, que sentido ela tem.
Mas eu gosto de chamar a atenção que, vejam, o método trabalha a interpretação antes da fundamentação. A fundamentação é a etapa seguinte. Então, quando a interpretação vem logo depois, não é, dessa análise, ele cria uma oportunidade, aqui sim, para que esse repertório mais pessoal, tanto do professor quanto do grupo, entre em ação. Antes de eu ir buscar na história da arte interpretações que já estão prontas, né, que já foram feitas por historiadores, né, por especialistas na área. Então, é um momento que a gente vai buscar um sentido mais próprio que aquele grupo que está trabalhando com a imagem naquele momento vivencia. E quanto menor é a criança, né, quanto menos idade ela tem, principalmente na educação infantil, às vezes são momentos que a gente se surpreende muito, porque as crianças fazem associações com coisas muito da sua rotina, do seu dia a dia, da sua família, das suas experiências mais pessoais. E às vezes o professor que é generalista, ele fica com dúvida nesse momento, né? Mas está certo. De repente as crianças fazem interpretações que, se você vai confrontar com o que dizem os especialistas, não estão dizendo o mesmo, né? Não repetem, não refletem aquilo que o especialista em arte vai dizer. E é importante a gente compreender que isso não é um problema. Porque você vai trazer depois outras informações, né? Ou não, dependendo da idade, você vai trazer mais dados biográficos do artista. Mas para cada etapa de desenvolvimento da criança, esse contato com a imagem tem um objetivo. Na educação infantil, é preparar toda uma série de processos cognitivos, a partir dos quais a criança entende que todo um repertório de vivências, sejam elas visuais, auditivas, sensíveis, não é, sensoriais, eles estão no mundo e você precisa dar a eles um sentido. Os sentidos não estão dados. Somos nós que olhamos para o mundo e buscamos que aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos tenha um significado. Tá? Claro que a obra tem um significado que vai sendo, né, revisto, ressignificado ao longo dos anos, a partir muitas vezes do que acontece com a obra, do papel que ela tem num ou no outro momento da história, de coisas às vezes contemporâneas que acabam recaindo sobre as imagens e fazendo com que a gente tenha um outro olhar sobre elas. Claro que existe aquilo que o artista pensou, né, sobre a obra e que muitas vezes não coincide nem mesmo, né, com o que o crítico diz sobre a obra. Todos esses sentidos existem, estão em jogo no momento da leitura, né? E é essa riqueza, esse campo estendido de significados, esse campo ampliado de experiências que faz da leitura de imagem, né, algo tão rico, tá? Então a interpretação é uma interpretação do grupo, é uma interpretação do momento, é a interpretação a partir da experiência vivenciada até aqui. Vamos para a etapa seguinte, né, fundamentando. O que que é essa fundamentação? Agora sim, né, então, se eu estou trabalhando na educação infantil, o que que eu vou buscar? Eu vou buscar quem é o artista, se está vivo, se já morreu, se é brasileiro, se é estrangeiro, quando que ele faz essa imagem, né? Será que tem algum fato curioso, interessante, né, da vida do artista ou associado a essa imagem que pudesse ser significativo para essa turma, né? Mas isso tudo o professor já vai levando em conta na medida em que ele escolheu essa imagem, né? Então, tudo isso é o trabalho consciente do professor. À medida que eu vou trabalhando, né, no ensino fundamental, e o professor generalista vai trabalhar, né, do primeiro ao quinto ano, às vezes em parceria, às vezes não, quer dizer, às vezes é ele mesmo quem tem que conduzir todo esse processo, ele vai ter de lançar mão, talvez, de uma pesquisa mais aprofundada, não é? De talvez pedir para que os próprios estudantes também façam pesquisa, tragam essa pesquisa para a sala de aula e socializem o que eles compreenderam que foi dito sobre uma determinada obra e assim por diante. Então, todo o conhecimento de didática, não é, se coloca aqui necessário para que o professor faça essa adaptação, ok? Então, essa fundamentação pode ser da coisa mais básica,
né? Quem é o artista, quando que ele fez, curiosidades, até realmente buscar questões da crítica. E a última etapa é aquela que tem, levado, né, na prática da sala de aula mesmo, talvez as maiores controvérsias, que é o revelando, né. O revelando é considerado, assim, a culminância desse processo, quer dizer, o processo, assim, é o ponto alto desse processo. E é uma prática, é um fazer, é uma vivência, né, mais, ligada ao processo criativo. Mas aqui no Brasil, a gente, por uma série de questões históricas, acabamos resumindo toda essa vivência possível de práticas na ideia da releitura. Então, para que fique claro, a releitura é uma possibilidade, mas nem todo processo, né, de prática precisa ser uma releitura, né. Eu tenho muitas outras possibilidades de prática que podem me levar também a uma culminância, isto é, a eu pensar criativamente, num fazer artístico, toda a minha experiência de leitura de imagem e que não necessariamente é a releitura. Em relação à releitura, ainda tem as complicações, não é, das sobreposições entre o que é releitura e o que é a cópia, feita com materiais adaptados, mas isso a gente também já esclareceu, não é, em atividades e na própria disciplina, mas eu vou retomar isso um pouco na aula ao vivo, quando a gente fizer, então, esse percurso com uma imagem, tá bem? Pessoal, eu espero que tenha ficado, não é, mais claro esse processo do uso, não é, da estratégia do image watching como um procedimento bastante válido ainda hoje, que o professor lança a mão para organizar um processo de leitura dentro, né, da educação básica, não só o professor generalista, eu estou destacando bastante o professor generalista, porque é a situação, né, com quem eu estou falando, as pessoas com quem eu estou falando mais diretamente nesse momento, mas, em verdade, é uma estratégia bastante interessante e que permite que a gente consiga observar, pensar, vivenciar, né, criativamente, diversas relações a partir de uma imagem, a partir de uma obra de arte, tá bem? Eu espero que vocês gostem e que se sintam motivados aí. E aí, só para finalizar, né, aqui a nossa referência, né, de quem trabalha com isso em termos de texto, para quem quiser se aprofundar e saber mais a respeito, né. Então, eu vou encerrar aqui a divisão de tela, né, e voltar aqui para me despedir, né. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e que você esteja se sentindo bastante motivado para colocar a leitura na sua prática de sala de aula. Até breve.